coração, cuida de sua família em palavra e ação, e faz tudo o que o Senhor ensinou, com paciência e sabedoria. Assim como ela, quero ter a sabedoria. Graça e paz, querida mulher que nos acompanha nesta hora. E hoje o nosso coração está transbordando de alegria. Hoje é uma data muito especial. Você que está aí conosco tem a honra, a alegria de poder partilhar do nosso aniversário. São 2 anos de Tarde das Mulheres. Então, desde já, nós queremos tributar toda a honra e toda a glória ao nosso Deus, porque nós temos plena consciência de que sem Ele nada somos e nem podemos fazer. Aprove ao Senhor, em plena pandemia, nos dá a oportunidade de estarmos semanalmente estudando textos bíblicos que nos dá respaldo, inclusive referências de mulheres que poderão nos ajudar e que têm nos ajudado por serem mulheres da Bíblia. Então, você que tem nos acompanhado aí desde o início, nós temos aqui mulheres que desde o primeiro dia que nós iniciamos, há 2 anos atrás, esteve conosco e até hoje continua caminhando. Outras tantas que puderam se agregar a nós, e nós temos plena convicção de que Deus ainda há de trazer mais mulheres, de que esses estudos estarão adentrando a outros lares e que o nome do nosso Deus há de ser engrandecido. Então nós estamos em festa, nós estamos felizes, porque podemos comemorar 2 anos de Tarde das Mulheres. E hoje, de uma forma muito especial, nós temos aqui o nosso pastor Daniel, que na verdade vocês não veem assim sempre como vocês me veem ao vivo, porque ele está sempre por trás das câmeras, né? Ele é o nosso diretor, foi ele quem foi o idealizador desse trabalho, foi ele quem nos desafiou quando nós pensávamos, queremos levar boas notícias para as mulheres. Eram tantas tristes notícias, vocês lembram? Eram tantas mortes, eram tantas incertezas, tantas dúvidas, tantas mulheres me ligavam procurando o que fazer. E o Senhor colocou no meu coração, você precisa fazer alguma coisa. E compartilhando com ele, que é o meu amado esposo, nosso pastor, ele disse, por que você não faz uma live? E eu pensei, live? O que é live? Ainda não tinha conhecimento do que era uma live. E ele prontamente disse, é o que você já faz, dando os estudos para as mulheres. Só que agora pelo canal do YouTube. E eu fiquei com aquilo na cabeça, então nós começamos a orar, colocar diante do Senhor. E na minha pequena cabeça seria só um dia, um estudo. Hoje gostaria de dizer para você que já são mais de 106 estudos inéditos, com temas diferentes, com referencial bíblico, com ênfase para a mulher reformada. E nós temos tido assim a alegria de poder aprender para ensinar. Nós temos mais de 83 mil visualizações durante esses 2 anos. Todos os estados do nosso amado Brasil, nós temos audiência e alguns lugares fora do Brasil também. Então nós só podemos agradecer ao Senhor. Gostaria então já de antemão pedir ao nosso pastor Daniel que estivesse nos conduzindo a Deus com uma oração de gratidão. De gratidão por aquilo que Ele tem feito na nossa vida por esses 2 anos. Curve sua cabeça aí mesmo onde você está, feche seus olhos, vamos orar, agradecendo a Deus? Vamos orar então. Senhor nosso Deus e Pai, somos imensamente gratos por esses 2 anos, onde mulheres de vários lugares do Brasil e do mundo puderam acompanhar os estudos que foram ministrados todas as quartas-feiras, pela tua serva, minha esposa Cíntia. Nosso coração se enche de gratidão por chegarmos a esse momento e esperamos no Senhor que isso ainda continue alcançando mais pessoas e trazendo edificação a mais mulheres. Muito obrigado pela instrumentalidade da tua serva, porque ela pôde ser o teu precioso instrumento a levar a palavra de Deus numa linguagem bem própria para a realidade das mulheres
dentro dos princípios bíblicos que a tua palavra nos apresenta. Somos imensamente gratos por esses 2 anos e rogamos que o Senhor continue abençoando para que iniciativas como essa, trabalhos como esse, possam continuar surgindo, crescendo e se fortalecendo para que mais mães, esposas, filhas, mulheres de uma forma geral sejam alcançadas e edificadas pela palavra do Senhor. É a nossa oração que gratos fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que daremos então ao Senhor pelos seus benefícios para conosco, já nos diz a Bíblia em um dos Salmos. No nosso coração também se encontra assim, nós não temos, ainda que venhamos a servi-lo e dar todos os nossos dias servindo a Ele com toda alegria, seria muito pouco diante do muito que Ele já nos deu, que é a pessoa bendita de Cristo Jesus. Então você que está chegando agora aí, alegre-se conosco, você que talvez esteja adentrando esse canal pela primeira vez, nós estamos aqui comemorando 2 anos de Tarde das Mulheres. No primeiro ano, no especial de primeiro ano, algumas de vocês vão lembrar, a gente não tinha nem nome, meninas. Estamos progredindo, agora nós já temos nome, Tarde das Mulheres. Então você que é cristã, você que ainda não ouviu falar de Jesus, você que é uma mulher solteira, você que é viúva, você que é casado, você que é jovem, adolescente, nós temos todas essas faixas etárias nos acompanhando semanalmente. Isso enche o nosso coração de alegria, porque não é um estudo voltado apenas para uma faixa etária de mulheres, mas aquelas que ainda não casaram já podem aprender para errar menos. Aquelas que já estão casadas também estão sendo instruídas na palavra de Deus. Aquelas que já casaram, mas que por algum infortúnio, alguma questão na vida já estão viúvas, ou aquelas que estão solteiras, também tem conteúdo propício para você. A nossa ênfase é que Cristo seja exaltado, os nossos estudos são bíblicos, são cristocêntricos e nós nos alegramos, porque apesar da nossa pequenez, o Senhor tem nos dado esta alegria de partilhar da palavra de Deus. Nesse dia especial, nós gostaríamos então de passar a palavra para o nosso pastor, que vai nos trazer uma palavra de encorajamento para você que é mulher. Estejamos atentas. Muito bem, na verdade, antes de trazer uma palavra de encorajamento para você, quero louvar a Deus e agradecer a Deus pela sua vida, porque você pode ser um precioso instrumento ao longo desses 2 anos para a edificação de muitas pessoas. E eu que trabalho aqui do lado com ela para a preparação desses programas, eu sei o quão pesado é. Uma coisa é você gravar um programa uma vez, você vai, enfrenta a timidez e acabou, enfrentou, já fez, acabou ali, mas ela vem fazendo isso ao longo de 2 anos, todas as quartas-feiras, toda semana, com temas novos, para escolher material, estudar as passagens, aplicar. É um trabalho minucioso e é um trabalho pouco existente hoje em dia. Eu não sei se você vai encontrar muitas mulheres que falam tanto, quer dizer, mulher falando tanto a gente até encontra por aí, mas falando das escrituras especificamente para mulheres, então sou grato a Deus pela sua vida. Como marido me sinto orgulhoso, né? Coração cheio. Como pastor fico muito feliz de ver que uma das minhas ovelhas, a minha ovelha preferida, está fazendo um trabalho tão bom e alcançando tanta gente. Afinal de contas, esse é o nosso trabalho. Nossa família é uma família cristã. Nosso trabalho é expandir o reino de Deus sobre a face da terra, é o ser um instrumento de Deus para isso, pregando na igreja, conduzindo trabalho no quartel, onde Deus nos colocar. A propósito, estou até fardado aqui hoje, exatamente para falar da importância de um trabalho como esse. O militar é impulsionado, dentro daquilo que nós conhecemos como ética militar, a desenvolver preceitos importantes que revelam os valores elevados, valores e princípios morais elevados que regem a vida dos militares. Dentro da ética militar, existem alguns incisos que estabelecem que o militar deve, entre outras coisas, garantir assistência moral e material ao seu lar e conduzir-se como chefe de família modelar. Ele deve ser um modelo, um exemplo a ser seguido.
E para ele fazer isso, é estabelecido que uma das coisas que ele mostra é exatamente dentro de sua casa. Vivendo bem com a sua esposa, com seus filhos, isso revela algo muito importante, porque ninguém vai estar disposto a defender o país, a morrer pelo país, se ele não tiver pelo menos uma família que ame e que esteja disposto a se sacrificar. O pensador Francis Bacon já dizia que o amor à pátria começa pelo amor à família. E é exatamente fundamentando os valores da família que a gente tem mais força para trabalhar e para desenvolver. É com a força da família que nós temos uma sociedade mais digna, é com famílias sólidas que nós temos igrejas mais fortes e conseguimos evitar a degradação no mundo. Então o seu trabalho, minha querida Cinzinha, ele é de suma importância exatamente porque ele trata dessa área. Ele fortalece os laços familiares. Aquilo que você tem ensinado para tantas mulheres, sejam elas mães, avós, esposas, mas tem sido algo que com certeza causa um impacto positivo dentro dessa célula-mor da sociedade que é a família. Então, nossa gratidão a Deus pela sua vida, pela sua instrumentalidade ao longo desses 2 anos. E eu quero então agora lhe apertar um pouco aqui ao vivo, né, para o pessoal ver. Nós tivemos ao longo desses anos várias séries de estudos, onde nós pudemos sentar juntos, estudar juntos essas passagens, e eu gostaria de lhe fazer algumas perguntas. Nós tivemos várias séries que, se você quiser assisti-las, basta você procurar no canal da IPB Canoas, você vai ter todas essas séries que eu vou citar aqui algumas, e aleatoriamente aqui eu vou citar algumas das séries, e eu gostaria de saber, já que estamos numa programação festiva, antes de comer esse bolo delicioso aqui, eu gostaria de lhe perguntar algumas coisas sobre estas séries, né? Por exemplo, nós tivemos a série Bela aos Olhos de Deus, que nós tivemos aqui uma centena de vídeos, olha só, foram em torno de 21 estudos só sobre a série Bela aos Olhos de Deus, que é baseada em Provérbios 31, falando daquela mulher virtuosa. E eu gostaria de perguntar, de todos esses estudos de Bela aos Olhos de Deus, qual deles você mais se identificou, tanto pessoalmente, ou qual você sentiu o maior desafio, de todas as características que você visualizou ali, qual que você gostaria de pincelar aqui agora para nós, que foi de suma importância, que você entende que é de suma importância para a vida da mulher? Olha aqui, meninos, tá vendo? Vamos pedir ajuda aqui aos universitários, né? Vamos lá. O tema, ou essa série Bela aos Olhos de Deus, eu confesso para vocês que eu tenho uma quedinha assim por ela. Porque eu sempre brinco, para quem é minha amiga, quem convive comigo sabe que uma das minhas frases é: quando eu chegar no céu, eu vou procurar essa mulher, que eu não sei o nome, que é exatamente a mulher do Provérbios 31, que é fundamentada essa série aí, não é? Bela aos Olhos de Deus. Dentre tantos aspectos dessa mulher, algo que de fato assim me traz grandes contribuições bíblicas é a forma como ela cuidava do esposo dela e dos seus filhos, de forma muito especial do seu esposo, quando a Bíblia diz que ela fazia assentar entre os anciãos da terra. O cuidado que ela tinha, a forma como ela auxiliava, o jeito como ela tratava, inclusive ele elogia ela de público, exatamente porque ali ele tinha certamente uma auxiliadora que lhe era idônea. Era uma mulher que trabalhava fora, era uma mulher que trabalhava dentro de casa, era uma mulher que dava ordem às suas servas, ela tinha assim algumas funcionárias, a Bíblia nos coloca essa questão aí também. Era uma mulher que não era mesquinha, vocês lembram? Ela tinha com que acudir ao necessitado dentro das finanças, que é um outro aspecto, viu, meu amado pastor? Uma exímia administradora financeira. Imagine naquele tempo, sem nenhum tipo de tecnologia que nós temos hoje. Não tinha celular, não tinha a questão de todo o conforto que nós temos, por exemplo, fogão elétrico, coisas básicas, né? Geladeira, micro-ondas, coisas que você e eu entendem muito bem. Ela dava conta de tudo, ela tinha uma administração do tempo, inclusive é um dos tópicos ali que a gente trata, que
você não vê aquela mulher reclamando, pelo contrário, ela dá conta de tudo que ela precisava, tanto dentro da casa como fora da casa. Então, o trato dela com o esposo, o cuidado dela com os filhos, a questão de acudir ao necessitado, trabalhar assim fora, adquirir uma propriedade, ela olhava, via se era bom, se ia trazer rentabilidade, conseguia auxiliar financeiramente dentro do lar, mas sem desassistir o lar. É tanto que os filhos dela a louvam, né? Junto com o marido, a chama de ditosa, ou seja, tu és uma mulher virtuosa, as tuas ações são louváveis. Então, de fato, a série Bela aos Olhos de Deus foi uma série que me fez refletir, uma série que me faz querer ser mais parecida com Cristo Jesus, porque certamente essa mulher, à luz das Escrituras, é o alvo que Deus deseja para a minha vida e para a sua vida. Então, essa questão aí de todo o administrar dela, do tempo, das finanças, do cuidado dela, tanto em casa como fora, certamente trouxe grandes contribuições para a minha vida e me fez repensar algumas coisas. Muito bem. Tem uma outra série também, que é a série chamada Decisões Acertadas. Nesse aqui nós temos em torno de 17 estudos sobre isso. Uma das decisões que você coloca lá é decidindo não ser ansiosa. E a gente sabe que a ansiedade é um mal do século que atinge não só mulheres, homens, crianças, adolescentes, todos sofrem desse mal. Como que você viu esse estudo sobre ansiedade? Qual é o resumo? Você fala assim, ó, alguém está ansioso, qual é a lição que você logo pode trazer para essa pessoa? Qual o conselho que você pode dar para alguém que sofre de ansiedade? Ou até mesmo aquelas que gostam de falar como se fosse a coisa mais natural. Eu sou uma pessoa muito ansiosa e que acha que isso é tranquilo. Resuma aí pra gente como lidar com isso. Qual a decisão que você... A série era Decisões Acertadas. Qual é a decisão importante que você toma no coração para não viver ansiosa? Eu diria que alguns versículos bíblicos... Aceita um chimarrão? Obrigado. Eu diria que alguns versículos bíblicos irão nortear a nossa vida. De fato, a ansiedade é um dos males desse século, né? Mas a Bíblia em nenhum momento nos orienta, nos incentiva a sermos ansiosos. Como o nosso querido pastor Daniel bem falou, às vezes a gente até acaba dizendo, e parece-me que está se tornando algo assim, muito natural, entre aspas aqui, tipo assim, eu estou ansiosa por aquele encontro, eu estou ansiosa até mesmo por coisas boas. Então vejam bem, a Bíblia, vou pegar 2 versículos básicos aqui para te ajudar ou talvez responder essa pergunta. A Bíblia nos diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Então é uma orientação bíblica. Se nós tivermos o que comer e o que beber, nós deveremos estar contentes. Essa é a orientação bíblica para a nossa vida. O que acontece nos dias de hoje? As pessoas andam muito inquietas, as pessoas, parece-me que não existe um contentamento na pessoa de Cristo Jesus, principalmente para o nosso público, que a mulherada cristã, não é? Quando o contentamento, ou quando a nossa suficiência é depositada na pessoa de Cristo, existe uma paz de espírito. A nossa pessoa se tranquiliza, porque sabe que independente das circunstâncias, nós temos o Deus Emanuel, o Deus conosco. Tem um outro versículo da Bíblia que nos diz assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nós precisamos aprender a nos aquietar na presença do Senhor. E uma das formas mais fáceis e bíblicas é exatamente com uma vida de piedade. Se você não viu, assistiu essa série, você pode acompanhar aí na nossa playlist. Coisa básica, Bíblia e oração, vitamina BO. Quanto mais ansiosa você esteja, mais tempo você precisa gastar em oração e leitura da Bíblia. O que acontece nos dias de hoje? Exatamente ao contrário. Quando a gente observa assim, inclusive lá em Mateus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O que é que a gente observa hoje? A mulherada buscando todas as outras coisas. Se sobrar um tempinho, aí eu busco a Deus. Neste caso,
essa inversão aí de ordem, ela altera totalmente o resultado. Só na matemática, que a ordem dos fatores não altera o produto, né? Então a gente observa que quando eu e você busca primeiramente ao Senhor, o nosso coração se aquieta, mesmo quando as situações não estão resolvidas. Nós, como mulheres, sabemos que muitas situações fogem totalmente do nosso controle. E existem coisas que, se eu e você buscarmos, dá para a gente melhorar. Por exemplo, eu vou buscar, dentro da nossa série ali, né, Decisões Acertadas, administrar melhor o meu tempo. Ora, vamos ter uma disciplina melhor, vamos procurar dormir mais cedo, acordar mais cedo, organizar, ter um planejamento, fazer uma agendinha, quer seja virtual ou quer seja aqui, ó, como a minha, escrita, a gente consegue. Existem situações na nossa vida que fogem totalmente do nosso controle. Quer ver? Você sabe do que eu estou falando. Conversão do esposo. Um trazer ou uma aproximação do seu filho, que muitas vezes está afastado dos caminhos do Senhor. São coisas que fogem do nosso controle, mas isso não é para nos deixar ansiosas. Enquanto essas coisas acontecem, o Senhor está trabalhando no nosso caráter, no nosso coração, e nós devemos demonstrar essa dependência do Senhor através da oração, através de nos apegarmos às promessas do Senhor, sabermos sempre que Ele é um Deus Emanuel, que Ele é um Deus conosco, independente das circunstâncias, e que eu devo ter contentamento na pessoa de Cristo Jesus. Então eu acredito que se nós procurarmos como mulheres vivermos conforme os ditames da palavra de Deus e no lugar da ansiedade nós buscarmos agradar ao Senhor, confiar no Senhor, Ele certamente fará, porque a Bíblia diz que nenhum dos planos do Senhor serão frustrados. Então a gente precisa aprender a colocar os nossos anseios, a nossa gratidão, aquilo que a gente muito almeja diante dele através da oração. Afinal de contas, o versículo bíblico de 1 Tessalonicenses 5,17 já nos diz: orai sem cessar. Se você é uma mulher que anda ansiosa, que sofre de ansiedade, eu te aconselho a você buscar a Deus em oração, para que você verdadeiramente coloque o seu coração diante dele. E assim você vai poder experimentar a doce paz que só Cristo pode dar. Amém. Que bom. Ainda dentro dessa série, você falou aí já o versículo, né? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, Salmo 46. Dentro da série Decisões Acertadas, você teve uma ilustre visita, diferente dessa minha aqui, era uma ilustre convidada, que era a nossa querida irmã Célia Mara. E você pôde falar de decisões acertadas, decidindo descansar na soberania de Deus. E olha, aquele programa foi bem difícil de segurar as lágrimas, né? Porque a nossa querida irmã Célia Mara, uma mulher de Deus, enfrentou grandes perdas na sua vida e, mesmo assim, pôde nos ensinar. Como você se sentiu conversando com ela naquele dia, trazendo essa instrução, vendo uma mulher que foi literalmente recebeu uma pancada pesada, não é da vida, mas a gente sabe que o Deus soberano guiou tudo isso, perdeu o pai, perdeu o marido em curto espaço de tempo e continuava ali tomando decisões do seu dia a dia. O que mais te chamou a atenção naquele momento? Como você se vê numa situação como essa, tendo que debater com ela daquele assunto, perceber a firmeza dela, e você, uma mulher mais jovem, bonita, né, mas mais jovem do que ela, e que pôde tratar desses assuntos. Como é que você visualiza tudo isso? Pois é, aquele foi um dos estudos em que eu segurei a lágrima, né? A Célia Mara é como que uma mãe para mim. E eu tenho falado para vocês, inclusive, que todas nós, mulheres, precisamos de mulheres que sejam mentoras para nós, de mulheres que sejam conselheiras, de mulheres que nos sirvam de exemplo. Primeiro, eu fiquei bastante feliz porque ela estava aqui na minha casa, né? Foi a primeira viagem que ela fez depois das duas grandes perdas, como o nosso pastor falou, né? A Célia Mara, na época da pandemia ali, perdeu o esposo dela, e menos de uma semana ela perdeu o pai também. E o que mais me impressionou, eu confesso que eu tive dois sentimentos assim.
Eu fiquei maravilhada com a forma como Deus trabalhou na sua vida e em nenhum momento eu a vi murmurando, reclamando, apesar de sentir pela dor, pela perda e pela saudade. E como eu pude aprender através do seu testemunho, observando detalhes pequenos, né? Coisas que às vezes a gente não está preparada, coisas que a gente não pensa, por exemplo, ter que mudar da sua casa que foi construída, que foi sonhada ali há 2, com tantos anos, e tomar algumas decisões que pudesse levá-la a continuar seguindo a vida dela como ela assim tem feito, servindo inclusive ao Senhor com muita alegria. Célia mora em Londrina, na cidade de Londrina, no Paraná. Então, o meu coração, ao mesmo tempo que estava assim, emocionado, talvez seja essa palavra, por ver tamanha firmeza na vida de uma mulher, ela poderia e teria até direito de vivenciar um luto de uma forma para baixo, cabisbaixa, porque o luto é vivenciado por todos nós e por ela também foi vivenciado, está sendo vivenciado, mas observar a fé dela em relação a esse Deus grande, observar na fala dela o cuidado de Deus na vida dela, encheu o meu coração de alegria, de expectativa, porque são fatos reais, são mulheres de carne e osso como eu e você, mulheres que também são virtuosas, mulheres que são belas aos olhos de Deus, mulheres que através das suas atitudes decisivas, assertivas ou acertadas, fundamentadas na palavra de Deus, conseguem atravessar esse curto tempo que nós temos aqui de peregrinação. Eu diria que o nome do Senhor certamente foi exaltado através da atitude dela e eu fiquei assim extremamente feliz, não pela situação, mas pela forma como o Senhor continua conduzindo a vida dela. Afinal de contas, a gente sabe que o nosso Deus é quem nos garante esse consolo, esse conforto, e é até inexplicável. Só quem de fato passa por isso é que sabe. Mas que tamanho testemunho, que riqueza de conteúdo e que privilégio foi poder tê-la aqui comigo e com todas vocês que nos acompanharam, vivenciando uma situação tão delicada, tão sofredora, mas que certamente redundou em glórias ao nome do nosso Deus. Muito bem. Se você quiser, então, ver na íntegra esse programa, depois procura lá na playlist da IPB Canoas, a série Decisões Acertadas, é uma das últimas mensagens, exatamente com esse tema, decidindo descansar na soberania de Deus. Mas vamos adiante aqui, vamos em outras séries que a gente pode perceber aqui. Teve uma que foi baseada em Gálatas, que era intitulada A Caminhada da Mulher com Deus, onde nós tivemos ali 14 estudos, inclusive foi dentro dessa série que nós comemoramos o primeiro ano do programa, que agora já tem nome, né? Tarde das Mulheres. E a propósito, esse bolo bonito assim, onde é que você arrumou isso aí? Ah, esse bolo tem uma gratidão especial, né? Esse bolo foi nos enviado pela Doce Amor. Doce Amor é uma empresa aqui em Porto Alegre, aliás, tem ela em todo o país, você pode encontrar em supermercados aí no seu estado. E esse inclusive é diet, hein, pastor? Frutas vermelhas, mas é diet sem açúcar, pensando, nossa querida Elaine que nos acompanha sempre aí semanalmente, nos encaminhou, fez questão inclusive de trazer aqui em casa, e ela pensou exatamente na sua pessoa. Então ela disse, eu trouxe esse aqui sem açúcar, né? Claro que eles produzem vários tipos, né? Esse é apenas um deles, para poder a gente comemorar nessa data tão especial. Então, aí no seu estado onde você estiver, procure a Doce Amor nas grandes redes de mercado, você vai encontrar. E junto com o bolo ainda temos aqui, ó, tá vendo aqui a plaquinha? Tarde das Mulheres. Obrigada, Polly, né? A Polly, ela faz trabalhos artesanais, personalizados, né? Bem Milu. Se você tiver interesse, faça contato com ela também, que ela faz assim cada materialzinho lindo, maravilhoso. Olha aqui, ó,
O último bloquinho que nós encomendamos do Recanto de Casais, que nós tanto divulgamos aqui na Serra Gaúcha, afinal de contas foi uma grande bênção. Encerramos esse final de semana, 86 participantes, e uma das lembrancinhas foi essa aqui, com auxílio da Poli também. Então, olha aqui, nós já fugimos um pouquinho do assunto, mas é para você entender de onde veio esse bolo que é oferecido a você também. E o que é interessante é que isso aqui não é propaganda não, viu? Quer dizer, até que vou fazer na propaganda, mas não é patrocínio, não é nada. São pessoas queridas que convivem com a gente e por isso que a Cinzinha acaba falando disso. Posso ainda esquecer de uma pessoa, mas aqui ainda em tempo, olha aqui, trufas com cobertura maravilhosas de brownie. Toda mulher gosta dessa delícia, não é? Vanessa, Iris, olha aí, em um bolo só, nós temos a junção de 3 mulheres que nos encaminhou assim prontamente, então é mais uma querida que nós queremos deixar aqui a nossa gratidão. Aqui em Canoas, se você estiver por aqui, encomende os doces da Vanessa, os brownies da Vanessa, que são assim deliciosos. Muito bem, vamos lá então. Na série A Caminhada da Mulher com Deus, que você tratou do fruto do Espírito, é sempre importante destacar, não são frutos, é o fruto. Ele tem como se fosse uma mexerica mesmo, né? Você usou essa expressão, como uma bergamota. E aí você vai tirando cada um daqueles gomos, mas é um fruto só. Não adianta você dizer que tem um e que, porque às vezes a gente se acha mais forte em um aspecto, em outro não. Qual dos aspectos que você tratou aqui que você acha que é mais necessário hoje? A gente sabe que todos precisam estar ali, mas que você percebe maior deficiência nas mulheres hoje e que você acha que elas devem dar uma atenção maior. Você falou sobre o amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Qual desses aspectos do fruto do Espírito você entende que, convivendo com as mulheres aí de perto, né, você percebe que é uma necessidade maior? Pode ser até mais que um, mas qual que você percebe que precisa ter uma ênfase maior? Eu penso que domínio próprio é algo que muito nos falta nos dias de hoje. Quando a gente convive com as mulheres, e quando eu falo domínio próprio, acaba adentrando sempre, parece-me, é como se fosse um elozinho e a própria bergamota, ou tangerina, ou mexerica, depende do estado que você está aí para você lembrar. Foi a fruta que nós exemplificamos, essa tão rica série, né, baseada lá no nosso texto de Gálatas. Com o fruto do Espírito. Eu diria que o domínio próprio nos faz agir de forma impensada, ou melhor, a falta do domínio próprio nos faz pecar mais. E isso nos leva a sermos também, o que eu observo nos dias de hoje, nós temos um grande grupo de mulheres que até começam as coisas, mas elas não terminam. São mulheres inconstantes, digamos assim. Em um dos estudos eu até comparei com uma gangorra, com um eletrocardiograma, né? Por questões didáticas, para você lembrar aí. Por quê? Porque falta-lhes a fidelidade. Então elas até começam, desejam iniciar alguma coisa, mas não concluem. Por exemplo, coisas básicas. Como, eu vou começar a ler a Bíblia. Começa naquele dia, no segundo dia já não tem mais disciplina de ir. Começa a fazer uma atividade física, né? A mulherada aí que deseja eliminar uns quilinhos, mas não tem a disciplina em poder dominar-se, né, com esse domínio próprio que é fruto do Espírito e que é totalmente possível a dar uma continuidade. Eu quero ser um membro de uma igreja fiel, mas eu falto à escola dominical, vou uma vez por ano, às vezes nem observo o tempo que vai passando e que eu vou vivendo de forma que não coloco os preceitos do Senhor ou não levo os preceitos do Senhor a sério, como o próprio dia do Senhor, né? Então, muitas mulheres, viu, meu amado pastor, às vezes até, por exemplo, tem um filho, recebe a bênção do Senhor, esquecem de retornar à casa do Senhor, a ter aquela constância, aquele amor, aquele desejo de aprender mais do Senhor. Às vezes passa um período gigante, quando aparece é quando vai batizar o filho e não se dá conta
Então, essa falta de domínio próprio, de observância do que o Senhor prescreve e requer de cada uma de nós, eu diria que talvez fosse uma das coisas que mais nos faltam. E não tem como falar de domínio próprio sem falar de mansidão, né, meninas? Como nós precisamos nos adequar. Lembra do versículo base para essa série aí, mansidão? O Senhor muito se agrada, é algo que o Senhor deseja para nós mulheres, é que nós sejamos mansas e tranquilas. Lembra que eu expliquei para vocês o que é uma mulher mansa, assim, é uma mulher lerda, é uma mulher boba. Não, 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 não. Uma mulher mansa é uma mulher que não causa transtorno na vida de ninguém. Não fomos criadas para causar transtorno. E uma mulher tranquila é aquela que, quando o transtorno foi criado, ela tem a habilidade de reorganizar a situação. Não é aquela que fica colocando mais fogo na lenha, né? Não, mas seria uma mulher solucionadora de problemas. O nosso Brasil vai ser outro quando nós tivermos mulheres mais capacitadas neste sentido. E o amor, eu diria que é o dom supremo. Sem amor, de nada vale. Você pode até fazer muitas ações louváveis. E nós lembramos nesta série aí, nesse tema amor, de que o Senhor vê a motivação do nosso coração. Ele está muito mais interessado na nossa caminhada do que simplesmente na conclusão dele. Tudo que nós devemos fazer, ou tudo que nós venhamos a fazer, devemos fazer com amor. Muito bem. Você já deve ter percebido que nas gravações que a gente faz aqui, no quintal aqui de casa, a gente mora dentro do quartel, dentro da vila militar. Então tem sempre avião passando. Às vezes você vê um barulho aqui, não tem como a gente fugir disso, porque é o contorno aqui que eles falam. Acabou de passar 3 aviões agora há pouco aqui, bem na nossa frente. Eles vão fazendo a curva e vão pousando por ali. Por falar em avião e aeronáutica, além do avião que está aqui do meu lado também, por falar desses aviões, a Força Aérea, ela celebra já a existência das mulheres dentro das fileiras no quartel. Apesar de nos alegrarmos com todos os avanços, com a presença das mulheres em muitos lugares, em muitos segmentos, inclusive dentro da Força Aérea, e eu posso testemunhar, sim, que existem muitas mulheres dedicadas, que fazem o trabalho com maestria, que têm ascendido, crescido hierarquicamente dentro do quartel. Mas a gente também sabe que existem muitas mulheres que, por se dedicar demais ao trabalho, tem se esquecido do seu lar. Uma das séries, talvez, acho que, se eu não me engano, foi uma das primeiras. Foi a primeira. O tema era Mulheres Ensinando Mulheres. Nós tivemos ali em torno dos 13 estudos, baseado em Tito, no capítulo 2, que fala que as mulheres devem ensinar, as mais velhas devem ensinar as mais novas a serem boas donas de casa. Aí você fala, ser uma boa dona de casa? Não, tem que ir para a Força Aérea. Dá para ser da Força Aérea, ou dá para trabalhar fora e também ser uma boa dona de casa, ou uma coisa exclui a outra? Claro que dá. Olha lá a mulher de Provérbios 31, não é? Esse foi, de fato, a nossa primeira série, Mulheres Ensinando Mulheres. E quando o texto ali coloca de que as mulheres mais idosas ensinem as mulheres mais novas, nós informamos já de antemão todas essas informações, e o pessoal, quem me dá a questão da palavra original, que significa é ele, viu? Essas riquezas aí de conteúdo bíblico vem dele. Afinal de contas, foi ele quem estudou teologia, né? É ele quem segue estudando aí o mestrado, o doutorado. Então, eu sou uma ovelha abençoada, porque tenho um pastor dedicado, temente a Deus, que está sempre disposto a nos ensinar, pelo menos todas as dúvidas que eu tive, né? Ou questionamentos em relação àquilo que a gente ia ensinar, eu sempre recorria a ele, que prontamente sempre nos atendeu. Então, ali naquela série, é notório que as mulheres idosas não está falando sobre idade cronológica, né? Mas maturidade espiritual. E uma das características ou do desejo do Senhor para nós, além de tantas outras, é que eu e você sejamos boas donas de casa. E interessante é que o versículo encerra dizendo assim, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então, nós vemos aí a questão de uma rede social que impacta, dita,
influencia de que a mulherada tem que deixar o lar. É claro que ninguém fala assim, mas nas entrelinhas, lá no fundo, principalmente algumas ideologias, algumas ideias do próprio feminismo que nós trabalhamos aqui, que inicialmente, aparentemente, parece-me até que são desejos nobres, né? Afinal de contas, a mulher quer votar também, e isso não tem nada de errado, mas quando a gente vai estudar mais fundo e a gente pôde aprender um pouco mais, a gente observa que nada mais é do que uma competição, um querer desprezar a pessoa masculina ou do seu esposo e ultrapassar, ou a mulher ser empoderada, né? Mandar, fazer do jeito dela, como lhe apraz. Então, o que a gente observa é que é totalmente possível, aqui no nosso programa aí da Tarde das Mulheres, quantas mulheres nós temos que trabalham fora, no seu trabalho secular, e isso não é nenhum pecado, e que desempenham um exímio trabalho também como dona de casa. O que nós podemos trazer de contribuição, dentre tantas coisas, eu diria que seria glorificar a Deus, tanto dentro de casa, como fora de casa. Se você trabalha fora, você deve ser a melhor funcionária lá no seu trabalho, para que o nome do nosso Deus seja engrandecido. Se você é a dona do seu trabalho, que você seja uma empresária que não vai estar ali, ameaçando os seus servos, conforme nos diz Efésios. E nós que retornamos sempre para o nosso lar, e não podemos deixar de perceber, temos que ter um olhar atento para a vida do nosso esposo. Você pode pensar, o que será que eu estou oferecendo de alimento, por exemplo, a questão das refeições? Será que tem os nutrientes necessários para que eles possam ter a energia necessária para gastar no seu dia a dia? Isso é função nossa. E os meus filhos, independente da idade, com quem tem andado, em relação ao namoro, em relação ao trabalho, principalmente em relação à vida espiritual. Nós vemos a mulherada muito preocupada, meu amado pastor, com o tipo de profissional que o filho vai ser, qual a faculdade que ele vai desempenhar. Não dá para concorrer com os aviões, né, meninas? Mas muitas vezes nós não nos preocupamos com um filho que é consagrado ao Senhor. É bem verdade que nós somos mães fracas. Não vai ser eu e você que vai converter o coração do nosso filho. Preste bem atenção. Nós precisamos fazer de tudo para sermos mães segundo o coração de Deus. Mas é o Senhor quem converte seus corações. Então não desista se seu filho estiver afastado dos caminhos do Senhor. Busque-o em oração. Às vezes é necessário silenciar. E por que eu estou falando isso, Cíntia? Porque se eu não tiver um olhar atento dentro da minha casa, ninguém vai enxergar essas necessidades. Sobre a minha própria vida, sobre a vida do meu esposo, sobre a vida dos meus filhos, sobre a organização da casa. É necessário a gente saber administrar, saber cozinhar. Talvez não seja você quem cozinha, talvez você tenha alguém que lhe ajude, mas esse olhar administrativo, sermos as guardiãs do lar, ninguém vai fazer a nossa função. E eu diria mais para você, se tiver que diminuir um pouquinho da carga horária, diminua do trabalho secular e não dentro da sua casa. Então é totalmente possível glorificarmos a Deus tanto aqui como lá. Muito bom. É bom a gente reafirmar isso, porque às vezes as pessoas acham que o pensamento cristão é retrógrado, é atrasado. Na verdade, do ponto de vista bíblico, homem e mulher foram criados à imagem de Deus. Foram feitos iguais, idôneos. Contudo, Deus deu papéis diferentes para um e para o outro para que eles pudessem se encaixar perfeitamente. Disse ao homem que ele deveria exercer essa liderança em sua casa. A Bíblia o chama de o cabeça do lar. E a mulher, a Bíblia chama de auxiliadora idônea. Então, quando eles entendem que eles ambos foram criados à imagem de Deus, mas que têm funções diferentes, eles se encaixam perfeitamente, ao invés de ficarem se bicando para ver quem manda mais ou quem manda menos. Por isso mesmo eu fiz a questão de fazer a comparação no quartel. No quartel isso é fácil de entender por causa da hierarquia. Temos sempre um superior hierárquico e temos sempre um subordinado. E isso não quer dizer que esse é melhor e esse é pior, porque isso é até circunstancial. Às vezes um que está mais embaixo, que às vezes o tipo de quadro dele até passa do outro, hierarquicamente. Uma hora ele está aqui como subordinado, outra hora ele vai estar como chefe. Essas coisas acontecem, não tem nada a ver com a dignidade da pessoa humana, mas tem a ver com papéis
que a gente desempenha no quartel, que a gente desempenha no trabalho e que a gente desempenha também dentro de casa. Então é muito importante, vale a pena você rever essa série, uma das primeiras, Mulheres Ensinando Mulheres. Eu tenho mais só 2 perguntas para você, mas poderíamos aqui conversar bastante sobre isso, até mesmo porque eu não teria dificuldade nenhuma de ficar relembrando aqui com você todos esses temas. Mas eu queria só mais 2 aqui para a gente finalizar. Uma série diferenciada também que nós tivemos aqui do nosso trabalho foi aquele de Mulheres da Reforma, onde nós pudemos ver grandes vultos da época da Reforma Protestante, mulheres até então desconhecidas, mas que você pôde resgatar, estudar sobre elas e destacar aqui muitas que atuaram em frentes diferentes. Foram várias mulheres. Você pode ter essa série também lá. Temos pelo menos uns 14 estudos aqui sobre mulheres da Reforma. Qual mulher, se é que a gente pode destacar uma só, qual daquelas, uma ou duas, que você, estudando, viu, olha, essa aqui me chamou muito a atenção e que o exemplo dela te cativou mais, ou que te incentivou mais, ou te desafiou mais? Qual foi das Mulheres da Reforma? Essa foi uma série em que eu precisei pesquisar bastante, estudar bastante, porque nós ouvimos bastante sobre os reformadores, mas temos pouco conteúdo sobre as esposas destes reformadores. Então a gente pôde resgatar. Para mim foi um trabalho bastante minucioso, de bastante curiosidade também, porque eu imaginava como são as esposas, as mulheres destes homens, né? Mas dentre tantas, eu diria que uma das que mais me chamou a atenção foi Delete. Delete foi a esposa de João Calvino, um dos grandes reformadores, inclusive a nossa igreja presbiteriana, né? Ela é desta linha. E Delete, ela é uma das coisas que, 2 características dela, para a gente resumir assim, que me chamou bastante atenção, era a questão da hospitalidade, porque era uma época em que existia bastante perseguição e com isso tinha muitos refugiados, e para onde é que eles iam? Então ela era uma daquelas mulheres que os acolhia. Quando a gente fala de hospitalidade, a gente precisa lembrar que esse é um desejo do Senhor para a vida da mulher cristã, mas com o secularismo, com o egoísmo, com tantos outros ismos como o egocentrismo, essa característica vai sutilmente desaparecendo, porque para hospedar alguém ou para ser uma pessoa hospitaleira, eu não posso ser egoísta, eu não posso ser egocêntrica, eu preciso dividir e eu preciso primeiramente acolher no meu coração. Então, quando a gente ainda, se for detalhar um pouquinho mais sobre a questão da hospitalidade, Cíntia, mas eu até hospedo algumas pessoas. Quando minha família vem, eu tranquilamente dou a minha cama, porque eu sei a origem, de onde vem. Eu estou falando de uma mulher que não conhecia as pessoas que chegavam. E não era 1, 2, nem 3, nem 4 pessoas. Foram vários os refugiados que ali foram abrigados na casa dela, com comida, com dormida, com roupa, com o dar ouvidos, né? Então eu diria que Delete é uma mulher que eu fiquei assim inclinada observando as atitudes dela. Primeiro, a hospitalidade e segundo, era o auxílio que ela dava ao esposo dela. Ela não aparece como uma grande mulher. Se você for observar nessa própria série aí, Mulheres da Reforma, você vai ver que tiveram outras mulheres com feitos, digamos assim, maiores. Mas uma das coisas que o esposo dela, João Calvino, sempre dizia é que ela era aquela mulher que lhe dava ouvido e que lhe servia. Então, isso nos falta também nos dias de hoje, não é? A gente diminuir para que o marido cresça. Então, Delete foi uma dessas mulheres que eu pude também aprender, dentre tantas outras, e tomar como lição para querer fazer igual a ela, para a glória de Deus. Muito bem. Então, para a gente finalizar agora, a última série que eu gostaria, que foi uma das primeiras também, é exatamente Mulheres da Bíblia. Você pôde, a cada semana, estudar sobre uma mulher da Bíblia. E eu vi que teve uma que chamou a atenção sua, que você fez um estudo, porque quando a gente fala de algumas mais conhecidas, falar sobre Maria, sobre Marta, sobre Sara,
são pessoas mais comuns. Mas você falou de uma senhora lá chamada Abigail. Abigail. O que chamou a atenção ao querer estudar sobre essa mulher, Abigail? Abigail é outra mulher que eu vou procurar no céu quando eu chegar. Pelo menos eu já sei o nome, né? A mulher de Provérbios 31, eu não sei o nome. Mas lá a gente descobre, o Senhor vai nos mostrar. Mas Abigail é uma mulher que me chama a atenção por ela ser prudente e sensata. Abigail era uma mulher sofrida, como talvez você seja. Às vezes, quando a gente está dentro de um casamento, de um lar cristão, onde todos servem ao Senhor, nem sempre todas as mulheres dão o valor devido a uma família assim, que já faz parte do pacto da aliança. Abigail não teve esse privilégio, pelo menos inicialmente. A Bíblia diz que Abigail era casada com Nabal. Literalmente significa louco. Diz que Nabal era beberrão, então ele bebia bastante. Não entra em detalhes do que esse Nabal fazia, mas se era um homem que era louco, um homem que bebia bastante. Inclusive diz que ele era rico, era dono de grandes posses, né? E o que me chama mais atenção na vida de Abigail é a sensatez dela, a sabedoria, a prudência que certamente vem de Deus. Porque em uma das ocasiões, quando o texto relata, só para vocês terem ideia, em relação às atitudes do esposo dela, como de fato ele era totalmente imprudente, o contrário dela. Quando o rei vinha da guerra, com nada mais, nada menos do que 300 homens, imaginem, famintos, né? E pede auxílio ao esposo Nabal. Ele era tão louco que ele não pensou nas consequências, ele simplesmente deu um não. Imagina, por que eu? Não vai ter ajuda nenhuma aqui não. E o rei ficou tão furioso, no relato bíblico nos informa, de que ele foi disposto a matar não apenas ele, mas toda a família. Vou acabar com tudo ali. E é aí onde entra a ação de uma mulher sensata, prudente como Abigail. A Bíblia mostra a humildade de Abigail, a agilidade de Abigail. Eu fico imaginando a Abigail chegando na cozinha. Meninas, nada de freezer, nada de micro-ondas, de novo. É outra mulher que nos coloca no bolso, hein? Com o conforto que nós temos e a lentidão para tomar algumas decisões que às vezes precisam ser rápidas, porque é questão de vida ou morte. E a Bíblia diz que Abigail contornou toda aquela situação. Abigail, eu fico imaginando que ela chegou lá, meninas, é coisa rápida. Maria, Jurtrides, Gertrudes, quem estava ali? Não sei o nome, o texto não relata, mas assim, 300 homens estão chegando, porquinho ao molho madeira, ordens às suas servas, rapidamente, porque nós estamos numa situação de perigo. Façam a melhor comida. E ela organizou, e foi um instrumento de Deus para que ela contornasse aquela situação que estava marcada para ser de morte para ela e para todos que estavam ali, Nabal, inclusive, a família toda. E o rei se agradou da atitude de Abigail e tudo aquilo que ia virar em morte transformou em vida, transformou não em guerra, que era o que estava destinado, mas em paz. Então Abigail é uma mulher sensata, uma mulher prudente, uma mulher sábia, uma mulher ágil, uma mulher que certamente tem o temor do Senhor. Então eu diria que como nos faltam Abigaís nos dias de hoje, né? Por muito menos nós pecamos, por muito menos nós desistimos, por muito menos nós não temos sabedoria nem prudência, muito menos sensatez, para contornar muitas vezes situações tão pequenininhas, a gente já desespera, ou então a gente já vai contar para todo mundo, para as redes sociais, não vai falar com Deus, não vai se colocar diante dele para observar biblicamente o que será que ele quer me ensinar e qual a atitude que ele quer que eu tome. Pense em Abigail. Sempre que você passar por situações que exigem sabedoria, sensatez, prudência e agilidade, lembre-se daquela mulher. E o Senhor ainda honrou, porque a Bíblia diz que Nabal depois morreu, né, assim, para a gente ganhar mais tempo, e o rei ficou tão encantado com a atitude daquela mulher, que ele pensou, eu preciso de uma mulher dessa no meu reino. Uma mulher dessa está em extinção. Uma mulher dessa é uma mulher bela aos olhos de Deus, é uma mulher sábia. É com ela que eu quero casar. Resumindo a história, Abigail ainda de brinde pôde ter um outro tipo de vida por conta da sua atitude prudente e sábia. Muito bom, Cezinha.
Bem, a gente poderia ficar conversando muito mais sobre isso verdade. aqui, mas já deu para a gente lembrar aqui algumas das séries que foram estudadas. Se você quiser revê-las, tá aí no nosso canal IPB Canoas. Vamos finalizar o nosso programa de hoje aqui. Na verdade, quem vai finalizar é a dona do programa. Eu quero só finalizar minha participação, mais uma vez lhe encorajando a continuar firme e forte servindo ao Senhor, sendo essa bela mulher aos olhos de Deus, trazendo edificação para mulheres que estão por aqui no Rio Grande do Sul, pelo Brasil afora. Deus abençoe muito sua vida. Continue fazendo esse brilhante trabalho. Deus abençoe você também, que tem nos acompanhado todas as quartas-feiras nesse horário. Deus te abençoe, minha querida. Amém. A gente não pode ter, de maneira nenhuma, achar que eu faço tudo isso sozinha, né? Então eu gostaria de trazer uma palavra de gratidão, primeiramente ao nosso Deus, que é quem nos dá vida, quem nos dá força, quem nos dá saúde, quem nos dá entendimento, quem nos faz administrar o tempo para conseguir fazer. Nós temos uma demanda grande aqui, nós não temos apenas esta função, né? Eu também sou mãe, sou dona de casa, nós temos 3 filhos, estamos distantes da nossa família biológica, nós temos uma igreja, o nosso pastor tem a igreja aqui de Canoas. Aliás, gostaria de agradecer, né, a igreja de Canoas, porque o canal de YouTube é da igreja, né? Nos confiou, nos disponibilizou para que a gente pudesse ter esse espaço, Tarde das Mulheres, para que pudéssemos aprender mais da palavra de Deus. Então, nossa gratidão ao Senhor, nossa gratidão à igreja de Canoas, mais uma vez, por disponibilizar na pessoa do nosso pastor. Nossa gratidão a você, meu amado, meu querido, porque é você foi quem idealizou, foi um instrumento de Deus para nos desafiar, como eu falei para vocês no início, né? É quem me auxilia em todo o conteúdo bíblico, é quem muitas vezes filma, é quem edita. Então ele é o diretor, é o editor, sabe? Sem ele, nós não conseguiríamos ter os estudos semanalmente. É ele quem tem a paciência, é quem vê a minha labuta aqui, não é? Quem disponibiliza também esse tempo, esse espaço para que a gente pudesse aprender. Então eu dou graças a Deus por sua vida, pelo marido que és, pelo pastor que eu tenho. Eu amo meu pastor, literalmente, meu marido. Deus continue lhe abençoando. Juntamente com ele, nós temos várias outras pessoas. Eu não poderia deixar de agradecer aos nossos queridos, um casal querido, ao Denis e a Lúcia, que desde o primeiro dia, lá quando nós ainda fazíamos, se você pegou desde o início, você via que eram vários bancos vazios, né? Nós começamos a filmagem lá na nossa igreja, em Canoas. Depois é que a gente veio aqui para o jardim da nossa casa. Então, Denis e Lúcia, que Deus continue abençoando a vida de vocês, né? Muito obrigado pelo trabalho que vocês têm desempenhado junto conosco, servindo ao Senhor. Também as minhas 2 filhas, Rebeca e Raquel, que inicialmente era quem me filmava, agora por questão já da escola e tudo mais, elas já não puderam continuar, mas fizeram parte desta história do programa aí da Tarde das Mulheres, né? Nós não podemos deixar de esquecer delas. Muito obrigada, queridas. Certamente o Senhor tomou nota de tudo que vocês fizeram. A nossa querida Sabrina, né? Minha aluna de catecúmenos, que me ajuda com os slides. Então, Sabrina, muito obrigada pelo seu trabalho, pelo seu empenho. Você também faz parte dessa história. Ao nosso querido Ademir, que recentemente chegou também para fazer parte dessa equipe, né, e de Lajeado, nosso evangelista, que nos ajuda também na construção do flyerzinho, aquele que eu compartilho normalmente nas terças-feiras no meu status do WhatsApp. Muito obrigada, meu irmão, que Deus continue te abençoando. Também a nossa duplinha dinâmica aí no chat, 2 secretárias da Sinodal Sul do Brasil, a nossa querida Fábio, minha secretária de Evangelização e Missões, e a minha querida Claudinha, a nossa secretária de Comunicação e Marketing, que sempre estão aí nos ajudando, nos auxiliando e interagindo com vocês enquanto eu estou aqui, né? A Letícia também, que já pôde nos ajudar anteriormente. Então, assim, são muitas pessoas, né? E a você que nos acompanha, a você que nos traz essa audiência, a você que é uma multiplicadora, você que é mulher, que não fica com esse conteúdo apenas para você, mas você compartilha
compartilha com outras mulheres. Você dá aí o seu like, o seu joinha, você já se inscreveu. Então você que é mulher, você é um instrumento do Senhor também e faz parte dessa história. São muitas mulheres que não daria agora para eu citar os nomes aqui, né, por conta do nosso tempo, mas você que nos acompanha, você que tem estado conosco, você que chegou desde o início e você que está chegando agora, você é muito bem-vinda. E você não esqueça de compartilhar, de multiplicar, de fazer chegar esse estudo até a vida de outras pessoas, porque nós não sabemos, nós não temos dimensão de até onde esses estudos irão parar, dentro do plano maior que é a vontade do Senhor. Então eu gostaria de encerrar agradecendo a cada uma de vocês, mulheres, mais velha, mais nova, casada, solteira, viúva, cristã, não cristã, cada uma de vocês, que Deus lhes abençoe. E nós queremos que a bênção do Senhor esteja constantemente na sua vida. E nós só podemos, de fato, encerrar dizendo assim, ó, em gratidão eu canto a Ti, com coração venho adorar, minha alma está bem junto a Ti. És meu Senhor, meu Salvador, o que darei a Ti, Senhor, por tudo quanto deste a mim, recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador. Feliz 2 anos da Tarde das Mulheres. Eu aguardo por você na próxima semana, se assim Deus nos permitir. Até lá. Deus abençoe a todas. E agora só nos resta aproveitar o bolo. Parabéns pra você. Agora eu vou comer de verdade. Pode comer. A palavra de Deus nos traz um belo retrato de uma bela mulher usada por Deus em seus atos. Executa o trabalho com disposição, cuida de sua família.